Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, certo? As relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos para a segunda relação. A segunda relação diz assim: a medida da altura do quadrado é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos. Então, a medida da altura ao quadrado é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos. Então, vamos entender o que isso significa. Eu peguei aquele triângulo retângulo, como aqui já tinha essa partezinha aqui, eu apenas separei, certo? Mas essa medidazinha aqui, ela é o H, a altura normal. Tanto faz um como o outro, é o H. Então, vamos lá. O que que isso quer dizer? A medida da altura ao quadrado. Ou seja, o H ao quadrado, ó. Ele aqui, ele aqui. Então, o H ao quadrado é igual ao produto. O que é o produto? Esse pontinho, esse vezes. A multiplicação de quem? Das projeções dos catetos. Quem são os catetos? Quem lembra? Essa parte maior é a hipotenusa, que a gente até chama ela de A, não é? Então, a hipotenusa. Essa parte aqui é o cateto e esse aqui também é o cateto, ok? Então, vamos lá. Então, a altura ao quadrado, que é essa parte aqui do meio, é igual ao produto, ou seja, essa multiplicação de quem? Das medidas das projeções dos catetos. Quem é a projeção desse cateto C? É o N. Quem é a projeção desse cateto B? O M. Então, H ao quadrado é igual a N vezes M. Ou M vezes N, tanto faz, certo? Então, tá aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Vamos pro exemplo. Então, vamos lá. Vamos calcular o valor de x. Então, aqui, ó, a gente tem a altura, que é o x. A gente tem o n e o m. Então, sempre que tiver assim, eu vou pegar quem? A altura ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, igual a n vezes m, ou seja, 4 vezes 9, ok? Então, x ao quadrado vai ser igual 4 vezes 9, 36. Para tirar esse doisinho aqui, a gente joga uma raiz para o outro lado. Então, fica x igual a raiz de quem? De 36. X igual a 6. Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Aqui tem o triângulo retângulo. Essa parte do meio sempre vai ser o H, sempre vai ser a altura. E essa partezinha sempre vai ser o N e aqui sempre vai ser o M. Então, H ao quadrado vai ser igual a N vezes M. Então, vamos lá. O H aqui vai ser quanto? 8 ao quadrado. Vai ser igual ao 4 vezes x. Então, 8 ao quadrado igual a 4 vezes x, 4x. Agora, eu faço o quê? Só inverto, ó. O 4x vem para cá e o 64 vem para cá. Porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Eu só inverto de lugar. Fica 4x igual a 64. X vai ser igual a 64. O 4 que é aqui, multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, x igual a 64 dividido por 4. X igual a 16. Certo, pessoal? Então, não é difícil, é bem fácil de entender. Se eu quero o resultado do M aqui, né, que é a projeção aqui desse cateto, se eu tiver o valor da altura e se eu tiver o valor do N, eu posso encontrar o valor do M, ok? Depois a gente vai fazer mais exercícios, tirar dúvidas. E vamos para
mais uma relação, a terceira relação. Então, vamos prestar atenção para entender direitinho e saber encontrar o valor do x, certo? Então, vamos lá. Aqui, o produto, que é o produto, pessoal? A multiplicação. Eu sei que é um vezesinho desse, ó. Das medidas dos catetos. Quem são os catetos? Os catetos são esses aqui, ó. O B e o C. Por quê? Porque esse aqui, ali tem o ângulo reto. O oposto, ou seja, esse lado aqui, eu tenho a hipotenusa, que é o A. Ok? Então, vamos lá. O produto das medidas dos catetos. Então, eu sei que esse aqui, B vezes C, ok? B vezes C é igual ao produto, ou seja, é igual a essa multiplicação, que é o vezesinho, a multiplicação de quem? Da hipotenusa pela altura. Então, se eu pegar B vezes C, vai ser igual ao A vezes o H. Então, tem a forma de eu encontrar qualquer um desses valores através dessa formulazinha também, certo? Então, vamos para o exemplo. Então, vamos lá para o exemplo. Calcule o valor de x nas figuras apresentadas a seguir. Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui essa parte maior é a hipotenusa, aqui é um cateto e aqui é um cateto. Quem lembra a fórmula? A fórmula é a multiplicação dos catetos, não é? Então, o cateto B vezes o cateto C é igual a hipotenusa vezes o H. Então, vamos lá. 3 vezes 4, né, ó, igual a 5 vezes x. Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 igual a 5x. O que é que eu tenho que fazer? O x tem que ficar desse lado de cá, então, a gente só inverte. O 5x vem para cá, e o 12, que é 3 vezes 4, 12, vem para cá. Ele só inverte de lugar, ó. O 5x vai para frente e o 12 vai para trás. Só trocamos de lugar. Quando eu troco os dois, eles não mudam o sinal, certo? Eu só troquei os dois de lugar, não muda o sinal. Agora, se eu fosse botar somente o 5x para o outro lado, aí ele ia trocar de sinal. Mas se eu trocar os dois ao mesmo tempo, o que tem desse lado eu jogo para cá e o que tem desse lado eu jogo para o outro lado, eu só inverti, eu não mexo no sinal. Então, 5x igual a 12. Agora, fica o x sozinho, igual a 12. E esse 5 que está multiplicando aqui o x, passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual. 12 dividido por 5 é 2,4, ok? Vamos para este exemplo. Então, aqui, quando eu quero encontrar o valor, que eu tenho os outros valores, fica mais fácil. Eu vou saber quais as regrinhas que eu tenho que resolver, certo? Então, eu tenho que esse cateto vezes esse cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, dá para encontrar o valor de x. Então, vamos lá. 40 vezes x, tá aqui, ó. 40 vezes x, 40x, igual a 50 vezes 24. Se eu quisesse já cortar aqui esse zero com esse zero, podia. Mas, vamos resolver assim mesmo, depois a gente corta. Então, 40x é igual a 50 vezes 24, 1.200. Agora, vai ficar o x, o igual a 1.200. E o 40 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividido. Então, ó, já posso cortar, ó, esse zero com esse zero. Então, 120 dividido por 4, 30. 4 vezes 30, 120. Ou seja, 1.200 dividido por 40 também é 30. 30 vezes 40, 1.200. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido direitinho. Tirem dúvidas. Tchau!